A família da turista brasileira Juliana Marins, que morreu depois de cair em um penhasco no Monte Rinjani, na Indonésia, quer uma nova autópsia do corpo, só que feita aqui no Brasil. Pois é, a informação foi divulgada hoje em uma conta criada no Instagram pela família para publicar informações sobre este caso. É a conta O Resgate Juliana Marins. O resgate, Resgate Juliana Marins. A publicação é a seguinte: com o auxílio do GSGM da Prefeitura de Niterói, acionamos a Defensoria Pública da União do Rio de Janeiro, que imediatamente fez o pedido na Justiça Federal solicitando uma nova autópsia do caso da minha irmã Juliana Marins. Foi a Marina, né, a irmã dela, que está cuidando das redes sociais e fez esse post. E aí ela finalizou ali falando o seguinte: acreditamos no judiciário brasileiro e esperamos uma decisão positiva nas próximas horas. E a gente já tem essa decisão, né, André? Em entrevista na sexta-feira, o médico legista indonésio disse que o laudo preliminar indicou que a Juliana morreu após sofrer um trauma contundente que resultou em danos a órgãos internos e hemorragia. Pois é, e ainda de acordo com o médico, os indícios apontam, gente, para uma morte quase imediata, cerca de 20 minutos após um impacto. Além da queda inicial, Juliana teria caído outras vezes no dia seguinte, já que o local era bastante íngreme. A principal hipótese é que uma dessas quedas gerou os ferimentos que levaram à morte dela. E o traslado do corpo da Juliana está marcado para amanhã. A informação foi confirmada pela companhia aérea Emirates. O corpo vai ser transportado para Dubai e em seguida para o Rio de Janeiro. E em nota, a empresa disse que, abre aspas, priorizou a coordenação com as autoridades relevantes e outras partes envolvidas na Indonésia para facilitar o transporte. No entanto, restrições operacionais tornaram inviáveis os preparativos anteriores, fecha aspas. Pois é, Larissa Arantes, agora há pouco a AGU informou que vai cumprir o pedido da nova autópsia de Juliana, não é isso mesmo? Isso mesmo, gente. Estava, inclusive, lendo aqui as informações que a Advocacia Geral da União enviou, porque tinha tido já uma atualização e aí, há pouco, teve uma nova atualização. Então, aqui, em tempo real, junto com vocês, a AGU dizendo que vai cumprir voluntariamente esse pedido de nova autópsia no corpo da Juliana. Por quê? Porque, como vocês mesmos falaram, a família estava sendo representada pela Defensoria Pública da União e a Defensoria havia apresentado esse pedido. Então, a AGU confirmando agora de noite que vai cumprir voluntariamente. E aí o seguinte, né? A AGU já solicitou uma audiência urgente com a Defensoria Pública da União e o Estado do Rio de Janeiro para definir qual vai ser a forma mais adequada para realizar esse procedimento de acordo com o que desejar a família da Juliana. A audiência marcada, portanto, para amanhã, às 3 horas da tarde. E aí, só para a gente abrir aspas aqui para o que a AGU está falando, abre aspas, representando os interesses da família da jovem, a demanda da DPU, Defensoria Pública da União, se sustenta nas dúvidas geradas pela certidão de óbito emitida pela Embaixada do Brasil em Jacarta, capital da Indonésia, que não esclareceu o momento da morte após queda em trilha do vulcão Rinjani. Conforme a DPU, a necrópsia deve ocorrer em, no máximo, 6 horas após a aterrissagem em território nacional, a fim de garantir a preservação de evidências. Então, em função aí dessas informações que não foram suficientes para esclarecer o que de fato aconteceu e para a gente entender o que aconteceu, até que ponto foi uma negligência do parque, até que ponto foi uma negligência do próprio governo da Indonésia, enfim, para entender um pouco melhor, né, o exame que se tem em mãos
nesse momento feito por representantes do governo da Indonésia não é suficiente. Então, agora é aguardar essa audiência amanhã, AGU, DPU e Estado do Rio de Janeiro, para definir como vai ser feita a autópsia, de acordo, né, de acordo com o que a família desejar. E aí, o corpo estando em solo brasileiro, né, o avião pousando, tem aí no máximo 6 horas para realizar, então, de fato, tem que se agilizar os procedimentos para garantir, né, que a família vai ter a resposta que deseja, que tantos brasileiros, tantas pessoas, né, no mundo todo se comoveram demais com a história da Juliana, para que a gente possa ter uma resposta mais efetiva, mais clara, né, mais transparente em relação ao que aconteceu com ela, pessoal. Pois é, nos primeiros dias ali, né, foram 4 dias, a gente viu algumas imagens teoricamente feitas por drones que mostravam a Juliana se mexendo. É difícil ter certeza de que essas imagens são reais, porque com inteligência artificial hoje é possível, inclusive, fazer isso, mas o fato é que havia imagens, essa que você está acompanhando, por exemplo, ela estava se mexendo e, portanto, para ter se movido ali, para ter morrido ali 40 minutos depois da queda, 20 minutos depois da queda, médico legista, e deixar dá tempo de chegar esse drone, dá tempo de fazer a imagem, dá tempo dela se mexer. Realmente é de se desconfiar e, naturalmente, os novos exames feitos aqui no nosso país vão poder demonstrar, afinal de contas, como é que foi o triste fim da querida escaladora Juliana Marins aí, que foi fazer esse passeio e terminou desse jeito, infelizmente. E depois de toda essa discussão, gente, em torno dos gastos financeiros com o traslado do corpo da Juliana, o presidente Lula, presidente da República, publicou na sexta-feira um decreto para mudar as regras que antes impediam o governo federal de custear traslado de corpos de brasileiros que moram no exterior. O que ele fez? Ele foi lá e mudou essa regra para facilitar para a família dessas pessoas, né? Pois é, e a nova lei diz que casos de dificuldades financeiras ou mortes que causam comoção são exceções e podem receber custeio do Ministério das Relações Exteriores para que o corpo volte ao Brasil. E para a gente entender melhor sobre esses trâmites, né, e o que muda de fato com este novo decreto, nós vamos conversar agora com a especialista em Direito Internacional e professora do Centro de Estudos de Direito e Negócios, a Amina Welten Guerra. Ela está com a gente já por aqui. Boa noite, seja bem-vinda. E eu já queria começar perguntando para você, quais são, quando a gente fala ali desses novos critérios, a gente já cita ali essa questão de definir esses casos de dificuldades financeiras, né? Que o governo federal arque aí com um custo para o traslado. Mas como que vão ser definidos estes casos na sua avaliação, Amina? Seja bem-vinda. Olá, boa noite, é um prazer estar aqui com vocês. Bom, essa regulamentação ela vai ser passada ainda pelo ministro de Estado das Relações Exteriores. Então, a gente ainda precisa de uma regulamentação específica para, de fato, definir quais vão ser os critérios, quais vão ser os procedimentos, mas, né, por enquanto, o decreto 12.535 de 2025, ele fala exclusivamente de comprovar incapacidade financeira para o custeio das despesas com o traslado, né? Então, seria uma das possibilidades. Se o seguro, eventualmente, que as pessoas tiverem contratado, não cobrir esse ou se não tiver previsto no contrato de trabalho, né, quando a pessoa ela vai trabalhar no exterior. Comoção, como vocês comentaram aí, quando o falecimento ocorrer em circunstâncias que causem comoção, e quando houver disponibilidade orçamentária e financeira do próprio federal. Então, são previstos aí esses quatro critérios para se avaliar a excepcionalidade desse traslado, até porque o entendimento é que o traslado de um corpo do exterior era algo que envolvia apenas interesses individuais, né, interesses ali dos familiares, e não era visto como um interesse coletivo. Então, a gente vê como que a comoção, né, do falecimento dessa jovem acabou pressionando para que o governo ele tomasse uma outra medida. Um falecimento que, infelizmente e naturalmente, ele chama a atenção não apenas aqui no Brasil, na Indonésia também, e em várias partes do mundo, porque é um ponto turístico
que atrai gente do mundo inteiro, né? Esse Monte Rinjani lá vai gente do mundo inteiro conhecer, escalar, assim como vai em outros lugares também, Monte Everest, muita gente acaba sofrendo acidente também. Esse lugar é um lugar conhecido, né, por muitos acidentes. Agora, foi não sei se é uma impressão minha no que diz respeito aí às atitudes aqui do governo brasileiro, de tomar uma atitude rapidamente na hora que isso aconteceu, né? Normalmente a gente estava acostumado a isso demorar a acontecer, naquela época que o mineiro lá de Gonzaga, Jean Charles de Menezes, morreu em Londres, teoricamente confundido com um terrorista ali, me lembro até na estação de Stockwell, levou uns tiros, acabou morrendo lá, demorou muito para o corpo chegar aqui, foi uma dificuldade muito grande. No entanto, dela acabou sendo mais rápido, providenciado por um grupo de pessoas. E o governo brasileiro acabou, de certa forma, tomando atitude rápido, né, professora? Sim, com certeza. Acho que quanto mais conectadas, né, estão os meios de comunicação hoje, a gente consegue exercer mais ou menos pressão no governo para que algumas atitudes sejam tomadas. Agora, depende de várias situações, né? Muitas vezes eu percebo que os familiares eles ficam muito em dúvida do que fazer quando falece, né, uma pessoa no exterior. Por isso que a gente fala que o ideal para você conseguir uma maior agilidade dos trâmites é você entrar em contato com a repartição consular brasileira no local do falecimento, porque essa repartição consular brasileira ela vai ficar responsável por fazer essa primeira interlocução. Então, imagina, você está falando de um país onde, às vezes, os familiares não falam a língua, você não sabe exatamente o que aconteceu, você não consegue alguém para ir no local dos fatos. Então, buscar essa assistência consular pode ser a forma mais rápida, né, de você conseguir alguma informação e conseguir o desembaraço desse corpo o mais rápido possível. Mas a gente sempre recomenda também, vocês estavam comentando aí dos custos, as pessoas vão ter que contratar uma funerária local, né? Isso aí acaba aumentando certamente muitos custos dos familiares, porque a gente precisa de uma funerária local que conheça as leis do local para que a gente emita uma certidão de óbito e faça o traslado desse corpo, né? Então, a nossa recomendação sempre é primeiro buscar assistência consular, depois essa assistência consular ela pode fazer o contato desses familiares com uma funerária local, que vai conhecer quais são todos os trâmites para emitir essa certidão de óbito, e antes de trazer esse corpo para o Brasil, a gente precisa dessa certidão de óbito, portanto, estrangeira. Ela tem que ser apostilada, ela tem que ser registrada no consulado brasileiro e depois a gente precisa trasladar essa certidão de óbito para o Brasil. A gente vai precisar da certidão brasileira também. Professora, muito se falou também, principalmente pelas redes sociais. A irmã da Juliana chegou a ir, né, nas redes sociais. Ela fez um post dizendo da dificuldade ali no final em relação ao traslado do corpo. Ela citou que a companhia aérea não estava dando retorno, que estava difícil a comunicação. Eu queria entender um pouco essa questão. Quais são as regras ali para o traslado do corpo de um brasileiro que mora no exterior? Isso vai depender das regras locais para você fazer o embarque desse corpo na companhia aérea. É por isso que a recomendação é sempre que seja contratada uma funerária local, porque essa funerária local ela já vai saber quais vão ser as regras que são necessárias para embarcar esse corpo no aeroporto, e depois essa funerária local ela vai fazer contato também com a funerária no Brasil, porque no momento em que esse corpo chega no Brasil, né, para a gente fazer o desembaraço dele, né, no aeroporto e seguir todos os trâmites funerários de sepultamento que os familiares escolherem, a gente vai precisar de uma funerária local também. E a funerária estrangeira ela vai ficar responsável por emitir essa certidão de embalsamamento do corpo, ou se a pessoa for ser cremada, né, essa certidão de cremação. E esses documentos eles também são fundamentais, porque é a própria funerária que vai atestar que o corpo ele está foram seguidos ali todas as práticas, né, que devem ser feitas para manter aquele corpo, pensando, por exemplo, lá na época da pandemia também, né, a gente tinha ali, por se tratar de doença contagiosa, existia
todas aquelas pessoas que faleciam no exterior, tinha toda uma regra, uma regulamentação também para a manutenção desse corpo, e aí a funerária estrangeira, ela que vai ser o melhor contato ali para que todos esses procedimentos sejam seguidos e as coisas aconteçam da maneira mais rápida possível, mas não são procedimentos, né, tão rápidos assim. A gente sempre vai precisar ali de alguns dias. No caso dela, né, teve a questão da autópsia, a gente muitas vezes vai precisar de um médico legista para testar justamente a causa da morte. Então são situações complicadas, né, que já envolve ali toda uma carga emocional, sem contar os custos financeiros para esses familiares. A gente pensando aqui, né, que a Juliana foi fazer ali o que é chamado de mochilão, né, fazer aquela viagem solitária, pegar um avião aqui, fazer aquela curtição toda, ir lá, escalar, curtir, sempre publicou fotos nas redes sociais. Em hipótese alguma, a gente pensa quando vai sair para uma viagem dessa, sobretudo na idade dela ali, jovem, 26 anos, que vai acontecer alguma coisa, que possa acontecer alguma coisa. Mas o fato está sozinho, praticamente do outro lado do mundo. Claro que quando a gente vai fazer alguma coisa é preciso tomar alguns cuidados, né? Ter algumas precauções para evitar problemas. Repito, quando a gente está acompanhado já é necessário, que dirá sozinho. Quando a pessoa vai fazer uma viagem desse tipo ali de forma solitária, vai fazer um cruzeiro, vai fazer uma viagem para algum lugar que sempre sonhou conhecer, é possível ter algum tipo de documentação, é preciso ter algum cuidado especial, deixar algum tipo de documento assinado para caso aconteça alguma coisa. Repito, ninguém quer que aconteça nada, mas se por acaso acontecer, a gente vai ter que facilitar a vida de quem vai ter que resolver, né? Eu acho que o que a gente pensa quando viaja, geralmente, é no seguro de saúde, né? Ele é até obrigatório aí para muitas viagens, mas a gente não tem o hábito de pensar no seguro de vida. Então, assim, dificilmente um seguro de saúde ele vai cobrar o traslado de um corpo, né? Se a gente vier a falecer, né, numa viagem para o exterior. Já pensando ali em termos de seguro de vida, às vezes no que, né, a pessoa vai fazer no exterior, claro, quando é um acidente, né, ninguém imagina que essas coisas justamente podem acontecer. Mas os seguros de vida, eles geralmente podem justamente prever, né, o traslado do corpo, o traslado das cinzas. Eu imagino que quando a gente esteja aí a turismo é o máximo que a gente poderia pensar, né, para tentar tomar qualquer tipo de precaução. Agora, professora, voltando nessa questão dessas mudanças aí em relação ao traslado, né, de corpos, a gente fala no traslado em si. Hoje eu vi muitas pessoas nas redes sociais falando dos custos altos, né, até depoimentos mesmo de familiares, de pessoas que faleceram em turismo e que moravam, que trabalhavam no exterior, e esses familiares falando da dificuldade, né, dos gastos aí, já se passaram 3, 4 anos e a família continua pagando esses valores. Agora, outra dúvida o governo também, ele deve arcar com as despesas de familiares que forem ali deslocar para o exterior, parentes dessas pessoas, né, que forem deslocar até o país onde o parente morreu? Consta isso também ou não? Não, a questão do transporte dos familiares, não. Até para fazer a declaração do óbito da pessoa, geralmente, né, pode ser um brasileiro que vai fazer a declaração do óbito, mas também pode ser um estrangeiro, né? Se eles não conseguirem nenhum familiar ali, nenhum brasileiro que vá declarar o óbito dessa pessoa, é possível que um estrangeiro faça essa declaração do óbito, e aí o que ele vai precisar naquele momento vai ser de algumas informações desse falecido. Quer dizer, vai precisar do passaporte, se tiver, porque às vezes, de fato, aquele estrangeiro não vai estar ali com a posse, né, desse passaporte, mas vai precisar, por exemplo, de dar o número de CPF da pessoa, de indicar eventualmente se a pessoa era casada, se a pessoa tinha filhos. Então, vai precisar de algumas informações, né, dessa pessoa no momento ali da declaração do óbito, né? O decreto não prevê o deslocamento de familiares, né, para a localidade, e de fato são custos altos. Geralmente a gente fala ali de 50 mil, pode chegar até 100 mil reais, depende muito do câmbio, né, da localidade, depende de quais vão ser os procedimentos que vão ser necessários na localidade.
E é justamente por isso que às vezes as pessoas acabam tendo que recorrer ali à cremação daquele corpo, né? Tem alguns locais que, por exemplo, oferecem a cremação de maneira gratuita para esses estrangeiros que venham a falecer, justamente para facilitar, né, o transporte das cinzas, por exemplo, ele já vai ser menos custoso, então, às vezes, esses familiares acabam se vendo ali, tendo que adotar, né, outras decisões, tendo que tomar outras decisões para enfrentar menos custos em relação a esse traslado. Tá certo, professora Amina Welten-Guerra, muito obrigada, viu, pela participação aqui conosco, obrigada por atender aí o nosso chamado, uma ótima noite. Igualmente, até a próxima.